Cadê você, igreja? Os jovens morrendo e a igreja não faz nada. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Efésios 5,14. Vivemos dias em que o clamor dos céus ecoa sobre a terra. Cadê você, igreja? Enquanto multidões de jovens estão sendo destruídas pelo pecado, pelas drogas, pela depressão e pelo vazio espiritual, a igreja, que deveria ser luz, muitas vezes se cala. O altar foi trocado pelo palco. O louvor virou negócio. E muitos que se dizem ministros só cantam se houver cachê. O Espírito Santo está sendo deixado de lado. E o Evangelho da Cruz tem sido substituído por promessas de fama e aplausos. Mas Deus ainda levanta vozes proféticas nessa geração, viu? Vozes proféticas que não se vendem, não se corrompem e não se calam. É tempo de acordar do sono espiritual e lembrar que fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Mateus 5, 13 ao 14. A igreja precisa voltar a chorar pelos perdidos, interceder pelos jovens e cantar não por dinheiro, mas por almas. Porque Jesus não morreu por cachê, ele morreu por amor. Irmãos, esta palavra de hoje tem que despertar o nosso coração, que levar um arrependimento genuíno para que a igreja volte a ocupar o seu lugar, o altar da intercessão e da santidade. Porque é tempo de começar o juízo pela casa de Deus. 1 Pedro 4,17. Mais uma vez eu digo, vivemos dias em que o clamor de Deus ecoa sobre a terra. Cadê você, igreja? Onde está você, igreja? Enquanto os jovens estão se perdendo aí nas drogas, na depressão e nas redes sociais, a igreja muitas vezes está dormindo. Mais uma vez eu digo, os altares se tornaram palcos. O louvor virou um grande comércio. O Espírito Santo tem sido deixado de lado. Mas Deus está chamando você. Deus está chamando uma geração que vai cantar, pregar e viver não por fama, mas por alma. Mais uma vez eu volto a dizer. Lá em Mateus 26, do 40 ao 41, nem uma hora pudestes vigiar comigo. Jesus falou isso aos discípulos e continua falando hoje à igreja. Os jovens estão morrendo espiritualmente, perdendo o amor pela presença de Deus, presos à imoralidade, à ansiedade e à falta de identidade. E muitos que deveriam ser vigias do altar estão distraídos com coisas pequenas. O inimigo não está brincando. Ele está roubando, matando e destruindo. João 10, 10. Enquanto isso, a igreja precisa acordar do sono da indiferença e voltar a interceder. E os cantores e pregadores que se venderam? Lá em Atos 8, 18 ao 20 diz, Simão, o mágico, ofereceu dinheiro pelos dons espirituais, mas Pedro respondeu, o teu dinheiro pereça contigo, pois pensastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Hoje vemos muitos ministros que são ministros se tiver cachê. Esqueceram que o altar é lugar de entrega, não de contrato. Quando o Espírito Santo desce, não é porque alguém pagou, é porque alguém orou. Deus não unge quem se vende, Deus unge quem se entrega. O verdadeiro ministro canta mesmo, né? Sem microfone. Porque o coração dele já é um altar, meus irmãos. É tempo de ressuscitar a geração perdida. Ezequiel 37, 10 diz, o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé. Um exército grande e extremo. Ezequiel viu um vale de ossos secos, mas quando profetizou, o Espírito Santo trouxe o quê? Vida. Assim também Deus quer levantar a geração dos ossos secos. Os jovens caídos, cansados e esquecidos. Deus está levantando uma igreja avivada que ora, jejua e chora pelos jovens. Aqueles que hoje estão perdidos, amanhã podem ser os próximos missionários, pregadores, intercessores, adoradores verdadeiros, meus irmãos. E eu quero deixar aqui uma ilustração e vai para você. Conta-se que certa vez um bombeiro ouviu o alarme de incêndio tocar, mas estava
cansado, e decidiu dormir mais 5 minutinhos. Quando acordou, o fogo já tinha consumido a casa e dentro dela uma criança morreu. Assim está a igreja. O alarme do Espírito está tocando, mas muitos continuam dormindo. Enquanto isso, os jovens estão queimando nas chamas do pecado. Mas Deus te trouxe aqui para dizer: acorda, ainda dá tempo de salvar muitos. E hoje Deus pergunta à igreja: cadê você? Cadê as mãos que levantavam os jovens em oração? Cadê os lábios que proclamavam a verdade? Cadê os cantores que cantavam por amor e não por dinheiro? Hoje o Senhor quer reacender o fogo, quer restaurar o altar, quer levantar intercessores e profetas que vão dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me. Isaías 6:8. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? E eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia! Louvado seja Deus! E a igreja precisa viver o evangelho e não apenas pregá-lo. Lá em Tiago 1:22 diz: sede praticantes da palavra. O mundo não precisa de templos mais bonitos, precisa de igrejas vivas, coerentes e cheias do Espírito. Do que adianta igrejas lotadas, todos os cultos, mas nenhuma alma você leva para a casa do Senhor para entregar a vida a Ele. A igreja precisa ser exemplo, meus irmãos, ter vida limpa, pregar com autoridade e amar sem interesse. A geração atual não acredita no que escuta, acredita no que vê. A igreja precisa santificar o altar e purificar o ministério. 1 Pedro 4,17, o juízo começa pela casa de Deus. A igreja precisa corrigir cantores que cantam por dinheiro, pregadores que pregam sem vida, ministérios que viraram comércio, vaidade no altar, manipulação em nome de Deus. O altar é lugar de entrega, não de cachê. Deus unge corações, não contratos. E a igreja precisa, acima de tudo, ir atrás dos jovens, onde eles estão, meus irmãos. A igreja não pode esperar que eles venham. A igreja precisa ir nas escolas, nas comunidades, nos campos esportivos, nas redes sociais, nas casas, nos hospitais. Jesus disse, lá em Lucas 14:23, vai pelos caminhos e obriga-os a entrar. A ordem não é esperar, é ir. Meus irmãos, a igreja precisa reagir com urgência diante de tudo isso. Jovens morrendo espiritualmente, a indiferença crescendo e o ministério sendo comercializado. Aqui está o que a igreja deve fazer segundo a palavra. Sabe o que é que nós devemos fazer como igreja? Voltar ao primeiro amor. Apocalipse 2:4 diz: tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. A igreja precisa voltar ao lugar onde tudo começou. Amor pela presença, amor pelas almas, amor pela santidade, amor pela verdade. Sem primeiro amor, tudo vira rotina, função, evento, mas não avivamento. A igreja precisa assumir o papel de intercessora pelos jovens. Lá em Ezequiel 22:30 diz: busquei alguém que se colocasse na brecha. A igreja precisa orar diariamente pelos jovens, interceder pelas escolas, praças, comunidades, levantar grupos de oração por adolescentes e jovens, jejuar por libertação. Quando a igreja se cala, o inimigo fala. Quando a igreja ora, o inferno se cala, meus irmãos. A igreja precisa resgatar o verdadeiro discipulado. Os jovens não precisam só de culto, precisa de companhia espiritual. A igreja precisa ensinar a Bíblia de forma prática, caminhar junto, aconselhar, ensinar limites, propósitos, identidade, criar discipulado pessoal em pequenos grupos. Jesus não formou multidões, sabia disso? Ele formou discípulos. E a igreja precisa anunciar a verdade sem medo. A igreja precisa voltar a pregar o arrependimento, a santidade, a cruz, o juízo, céu e inferno, graça e verdade. Muitos jovens estão morrendo, sabe por quê? Porque não existe mais aquele que fale, isso aqui é pecado, isso aqui salva. Meus irmãos. E a igreja precisa amar os jovens de verdade.
Não julgamento, não comparação, não abandono. Amor que acolhe, que cura, que confronta e restaura. Amor prático. Ou seja, saber ouvir, aconselhar, acompanhar, dar oportunidade, levantar quem caiu. Jesus não cancelava pessoas, ele transformava. Meus irmãos, a igreja precisa acordar, orar, ensinar, discipular, santificar o altar, ir atrás das almas e amar de verdade. Só assim veremos uma geração restaurada pelo poder de Deus. Aleluia. Você, igreja, onde você está? O que você tem feito? Agora você, que ficou comigo aqui até agora nesse vídeo, ouvindo, pensando, eu peço que você pense sobre a tua vida, sobre o que você está fazendo por outras pessoas. Você é a igreja de Cristo. Eu sou a igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. Nós precisamos correr atrás. A gente tem visto muita coisa. Se você ligar a televisão, você vê os noticiários. Se você entrar nas redes sociais, você vê as notícias sobre jovens, mortes, violência, drogas, presos em cadeias os jovens estão, meus irmãos. E eu e você, igreja, o que é que nós estamos fazendo? Ainda dá tempo da igreja se levantar, tomar a posição do lugar que Deus nos colocou. Temos que fazer o ID e precisa ser feito hoje. Não podemos perder tempo. Comece hoje. Você que, aleluia, por onde quer que você passe, abre sua boca e fale do amor de Deus. Use as suas redes sociais, na rua, no trabalho, onde quer que você passe. Não deixe para depois aquilo que você pode fazer hoje. Deus conta comigo e com você, igreja.